Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você, filho, e a você, filha, eu declaro as incríveis bênçãos da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Devocional diário. Vamos falar com Deus. Mais uma vez, o Espírito do Senhor nos trouxe uma palavra para que juntos nós possamos aprender mais da parte de Deus. Hoje nós falaremos que a tempestade não impede o agir de Deus na nossa vida. A Bíblia vai nos relatar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22. Logo que Jesus havia alimentado uma multidão de 5.000 pessoas, sem contar homens e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos, ele insiste, ele ordena para que os discípulos entrem em um barco e atravessem para o outro lado do lago. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele despede a multidão e ele sobe o monte para orar. E com isso chega o anoitecer e Jesus ainda estava ao monte. E os discípulos estavam ainda no mar. E a Bíblia vai nos dizer que levantou-se uma grande tempestade, aonde sacudia o barco e os discípulos estavam aterrorizados. A Bíblia vai nos dizer que por volta das 3 da manhã, Jesus ele vai andando sobre as águas e se aproxima dos discípulos. Amados, quando eu entendo, nos versos anteriores, nós vemos o milagre que Jesus fez com os 5 pães e 2 peixinhos, e ele ordena, e não é atípico, não é comum que Jesus ele dê uma ordem da forma que ele deu aos discípulos. Os discípulos já haviam passado por uma grande tempestade em Marcos capítulo 4, verso 35, onde Jesus estava no barco, dormindo na popa. Só que dessa vez Jesus não estava no barco. Mas eu quero te dizer, Jesus estando no barco, ele te ordenando, Jesus sabe do que você está passando. Eu não sei qual tempestade que levantou na sua vida, mas eu quero te dizer que Deus está no controle de todas elas. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus andando sobre as águas, quando os discípulos viram eles, gritaram de medo, ficaram aterrorizados. Por quê? Porque eles já estavam passando uma grande tribulação e veio algo diferente. Mas eu quero te dizer, Deus ele entra no meio da tempestade para te salvar. Não importa a tempestade que você está vivendo, levantar, ser interior, exterior, são circunstâncias da vida que te pegou como uma tempestade. Eu quero te dizer, se Jesus está vindo te socorrer. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro, ao ver Jesus, ele fala, se tu é tu mesmo, se é o meu Senhor, diga que eu vá andando sobre as águas até você. Eu quero te dizer que Jesus, ele falou, venha. Sabe por quê? Porque Jesus anda sobre as águas, ele também quer que você ande sobre as águas. Ele não quer somente ele andar sobre as águas, mas ele quer te dar o privilégio de andar sobre as águas. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro soltou do barco e ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele olhou os ventos fortes, as ondas, ele começou a afundar. Porque todas as vezes que Jesus nos chama e nós olhamos para a esquerda ou para a direita, nós olhamos para a nossa capacidade, para a nossa intelectualidade, pelas circunstâncias desfavoráveis, nós começamos a afundar. Todas as vezes que nós comparamos alguém, todas as vezes que nós olhamos para alguém e pensamos que aquilo é para ele e não para nós, nós começamos a afundar. Mas o interessante é que Pedro, ele gritou socorro para que Jesus salvasse ele. Interessante, no capítulo de João, vai dizer que após a ressurreição de Jesus, Pedro, quando vê ele salta do barco e vem nadando até Jesus. Então Pedro sabia nadar. Pedro poderia ter voltado para o barco nadando, mas eu quero te dizer que Pedro não perdeu a oportunidade de viver o sobrenatural. Mesmo que você saiba nadar, não volte para o barco nadando. Não reme com a força do seu braço. Sim, não confie em pessoas, em objetos, em lugares, não. Confie somente no Senhor teu Deus. Se você pediu socorro, creia que Ele é poderoso para te salvar. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, estendendo a sua mão, Ele ergue Pedro. Ainda que Ele diz que Pedro tinha pouca fé, Pedro foi o único que andou sobre as águas. Eu quero te dizer mais. Quando Ele ergue Pedro anda novamente sobre as águas. Nós vemos Pedro andando pela sua fé uma vez sobre as águas.
Mas Jesus, quando ele ergue ele dá a mão a Pedro e eles voltam juntos para o barco. Amado, quando Jesus está te carregando, não importa a tempestade que se levantou, não importa a adversidade que se levantou. Se Ele te deu a mão para caminhar com Ele, você está caminhando em terra sólida e tudo sairá melhor do que o seu planejado. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles entram no barco, o vento cessa. O que eu quero te dizer? Há permissões de Deus para que nós vivamos tempestade em nossas vidas, para que nós venhamos desfrutar do sobrenatural. Pense sobre isso. O importante é que Jesus, estando no barco ou te ordenando para algum lugar, Ele não perdeu o controle da sua vida, da sua casa, da sua família, de tudo aquilo que te pertence. Não, Ele está cuidando de tudo. E eu quero te dizer, no momento certo, você cantará o hino da vitória. E se você está cantando o hino da vitória, conte para mais pessoas como Jesus tem te carregado nos braços. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Até logo, até já e até breve. E eu lhe peço, compartilhe essa mensagem com ao menos uma pessoa, coloque ela nos seus status, sim, para edificar a fé de alguém. Dê um like, siga esse canal. É um canal simples, de muita humildade, mas é o poder e a sabedoria de Deus todas as manhãs. E eu quero te dizer, a tempestade não impede o agir de Deus na sua vida. Fique com Deus.